Olá, muito bom dia. Começa aqui Conexão Legal. Queria agradecer você aí de casa que esteve conosco durante essa série de programas que trata sobre a internet, sobre a globalização. Muito obrigado aqui do nosso Instituto Internacional de Direito Comparado. Gostaria também de agradecer ao professor Renato Opsi-Blum, que dedicou aqui um tempo para fazer esses 3 programas e levar a você aí de casa informações super novas e super modernas do ponto de vista de tempo, com referência às redes sociais, com referência à internet, com referência à globalização e o que está acontecendo no mundo inteiro. O meu especial agradecimento, você que esteja com a gente, e também ao professor Renato. O livro da semana é o Red Capitalism, e ele fala ele fala muito sobre o sistema financeiro chinês. Ao que pese eu imaginar que os autores não foram muito felizes no título da obra, a obra em si é um grande exemplo. Eles entram profundamente na questão do sistema financeiro chinês e, inclusive, criticando o sistema em alguns pontos e dizendo que o sistema é fraco e pode, a qualquer momento, ser rompido por uma estrutura global. Mas, para isso, se você quiser ler esse livro e ganhar esse livro aqui do nosso instituto, você corra lá no nosso Twitter, o Leandro Pinto _ e diga lá, eu quero ganhar o capitalismo vermelho. Vamos ficar mais fácil, vamos traduzir. Eu quero ganhar o capitalismo vermelho do Walter e do Howe. Então, se você entrar no nosso Twitter ou através do idc.org.br, faça lá o seu cadastro e concorra a esse livro aqui, que é maravilhoso. Se você quiser ficar informado do que está acontecendo na China, do que já aconteceu na China, leia essa obra. Muito boa, eu indico. E, professor Renato, muito obrigado. Uma honra. Aqui, desse terceiro e último programa, que nós vamos tratar um pouquinho sobre responsabilidades na internet. Eu gostaria de agradecer pelo tempo que o senhor dedicou ao nosso programa e também a aula magnífica que o senhor já nos deu nesses 2 últimos programas e com certeza será mais uma aula hoje. E eu que quero cumprimentá-lo pelo programa e por estar estimulando, fomentando essa discussão toda e essas informações já há muito tempo, né, Leandro? Então, também as minhas saudações a você, oficialmente agora, cumprimentando pela iniciativa e que continue por muito tempo. Obrigado. Eu acho que a obrigação do nosso Instituto é justamente essa, de desenvolver a informação e também o conhecimento, disseminar o conhecimento de forma geral. E eu agradeço a pessoas como você que estão aqui dispostas a ceder parte do seu tempo uma coisa tão maior que é a nossa coletividade. Muito obrigado. Vamos lá, responsabilidades na internet. Isso eu acho que é o maior desafio para o futuro, né? Já é um desafio hoje, mas ainda vai crescer ainda mais. Será que o nosso judiciário está preparado? Pois é. E o que o nosso judiciário hoje traz com relação a esse assunto, né? Precisamos de uma lei especial para isso ou não? Temos aí uma discussão importante do famoso Marco Civil. Então, só contextualizando um pouquinho para o nosso espectador, Marco Civil que veio a partir das discussões de um projeto de lei que está em tramitação, que procura preencher aquela lacuna, ou aquelas lacunas dos 5%, dos 35% da atualização, com relação a novas condutas do ponto de vista criminal, o famoso projeto do Azeredo. Questão que hoje, na minha opinião, se tornou mais política, mas que propiciou essa discussão, e o Marco Civil tem esse foco, em especial tratar da responsabilidade de algumas pessoas. E quem são essas pessoas no nosso contexto? Basicamente, nós temos 3 situações. Podemos até detalhar um pouquinho mais, mas, em primeiro lugar, o responsável primário pela colocação de algum conteúdo. Segundo, aquele que suporta a existência daquele conteúdo. E terceiro, que nós temos aí, são situações das pessoas que têm um caráter mais de periódico, de mídia, de imprensa, etc. E também, por que não, falar um pouquinho, tem um quarto ente, não diretamente ligado, mas seriam os provedores de acesso que têm uma responsabilidade específica para uma determinada atividade. Falando dos provedores de acesso, aqueles que dão a possibilidade das pessoas entrarem na internet, se conectarem. É aquele que dá rede sem fio, é o sujeito que vai na praia e tem a conexão, o sujeito que vai para o aeroporto, é o sujeito que contrata o seu provedor em casa, enfim. O provedor de acesso ele tem uma obrigação sedimentada pela jurisprudência, que é a da guarda dos logs. A guarda dos registros
realizados, né, no acesso dos seus clientes, dos seus usuários. Lembrando que cada pessoa que entra na rede, na internet em especial, recebe um número chamado número IP. Então, esses provedores têm esta obrigação. Esse é um posicionamento moderno, jurisprudencial brasileiro, inspirado também não só na interpretação, mas na disposição legal de países que já têm essa normativa, como, por exemplo, a União Europeia, através das suas diretivas e a implementação em alguns países já de forma do direito positivo. Falando um pouquinho dos sites, ou seja, dos portais, aquela segunda pessoa, né? Então, aquele que cria o conteúdo, seja um veículo informativo, seja um blog, aquele que seleciona aquilo que ele quer postar para que outros visualizem. Ele tem uma responsabilidade imediata, primária. E já aproveitando este exemplo, vamos usar um exemplo do blog, em que a pessoa escolhe o que ela quer provocar discussão, coloca e terceiros vêm comentar. O blogueiro, ele tem uma responsabilidade primária pela escolha e, se comprovada a existência de um certo caráter editorial, ou seja, o dono do blog, ele está acompanhando aquilo que está sendo postado, seja em tempo real ou em um tempo específico, se isso for demonstrado, a periodicidade, ele teria uma responsabilidade um pouco maior na hipótese da prática de algum ilícito por parte dos seus frequentadores, né, ou dos seus usuários, dos seus fãs, etc. Que ele passa a ser um fornecedor de informação. Sim, e os seus usuários podem postar alguma coisa violando direitos autorais. Passa a ser um instrumento. Ofendendo alguém, etc. Eventualmente de crime. De crime. Não só no assunto que ele escolheu, mas naquilo que os seus usuários estão falando. E ele não editou, por exemplo, justamente. Não suprimiu, né? Sabia, é aquele caráter de saber, ele constituiu o meio. Constitui o meio. Ele toma conhecimento, mas ele tolera. Ele não faz nada, né? Ele concorda tacitamente com aquilo. Ou irresponsável porque não retirou, porque não teve uma postura proativa. É o posicionamento da nossa jurisprudência hoje, né? Havendo essa demonstração, ele provavelmente será corresponsabilizado por isso. Sem falar que, já aproveitando, nós temos aquela responsabilidade da guarda de logs também por parte desses serviços. Então, no caso do blogueiro, ele precisa guardar os logs das pessoas que estão comentando, né? Porque, eventualmente, uma vítima, alguém que foi lesado, um autor, uma pessoa ofendida, etc., para que essa pessoa tenha condições de saber quem foi e responsabilizar, não só a pessoa vítima, mas os órgãos de investigação também, polícia, Ministério Público, etc., sob pena de gerar uma responsabilidade civil na omissão da guarda desses registros. Ou seja, constitui obrigação a ele também zelar pelos comentários de terceiros junto ao blog dele. Essa é a interpretação moderna, né? Temos vários julgados nesse sentido, interpretação inclusive do 186, né? Nós temos o 186, temos o 927, da responsabilidade objetiva conjugada, claro, não interpretação totalmente objetiva, porque a atividade não é essencialmente de risco, mas pode ser. E não podemos deixar de destacar aqui também o abuso de direito, né, que é o 187 do nosso Código Civil. Então, interpretação desses institutos. E se tiver relação de consumo, vamos ter um agravante aí, né, temos o 18 e o 20, o 14, aliás, o 12 e o 14, em casos específicos, aí sim da responsabilidade objetiva, que é a interpretação moderna dos tribunais. E resumindo aqui para o nosso espectador, então nós temos a responsabilidade direta daquele que escolhe, posta, responsabilidade de quem hospeda, nesse caso eu usei como exemplo o blog, que está estimulando isso, que tendo conhecimento não agiu, então pode ser corresponsabilizado. E essa interpretação também se aplica aos provedores de conteúdo, que é quem dá a estrutura técnica para aquele conteúdo ficar no ar, para hospedar aquele conteúdo. Professor Renato, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você aí de casa, continue conosco em Conexão Legal. Olá, voltamos em Conexão Legal. Nesse segundo bloco do terceiro programa a respeito de internet, de globalização, com o professor Renato Opsi-Blum. Nós falávamos no bloco anterior com referência às responsabilidades, e também com referência ao Poder Judiciário. Me parece que o Poder Judiciário não está preparado para receber os inúmeros problemas que
vão ser causados por meio da internet, por meio dessa globalização e por meio até mesmo, e aqui não fica só a questão da internet, até as questões de direito internacional, direito comercial internacional, as demandas internacionais. Me parece também que não só o governo brasileiro, mas os demais países do mundo, os judiciários desses países não estão preparados para receber isso. Renato, você que é um homem que caminha na Europa, caminha nos Estados Unidos, faz palestras lá, como é que você vê isso e qual a preocupação desses entes do Estado perante essas demandas? É um desafio efetivo, né? Como tratar isso, equalizar isso e conseguir atender isso na menor velocidade, na velocidade mais adequada e justa possível. Inclusive porque nós temos outros entes participantes, né, desse elo da internet como um todo, enfim, elo de interatividade. Então a União Europeia, por exemplo, ela resolveu isso, trazendo as suas diretivas e tratando a responsabilidade dos chamados entes transmissores. Então, o provedor... O que eles entendem por entes? Provedor de conteúdo, aquele que está hospedando uma aplicação ou um conteúdo qualquer, ele, a partir do momento que toma conhecimento, se ele agir, retira do ar, cessa a sua responsabilidade. Os Estados Unidos também na mesma esteira, tem alguns diplomas lá, o ICPA e o DMCA, que é mais conhecido pelos direitos autorais, que tem o famoso instituto do Notice and Takedown, então você notifica, né, retira, age, cessa a sua responsabilidade. Isso foi absorvido também pela jurisprudência brasileira. Porém, curiosamente, até aproveitando esse assunto, já que nós falamos no Marco Civil... Cessa a responsabilidade dos transmissores, mas permanece do ofensor. Exatamente. Cessa dos transmissores, que é o novo ente, a figura nova, mas permanece do autor primário, né, da ofensa ou do ilícito. Mas nós estávamos falando no primeiro bloco do Marco Civil, né, que seria aquela proposta genérica, né, de liberdade, garantias e liberdades na internet. O Marco Civil, ele tem um assunto que eu quero chamar a atenção aqui do nosso espectador, porque ele é muito sensível. Se nós discutimos nesses 3 programas, que primeiro, nós temos que ter, isso já acontece, a obrigação da guarda dos logs. Caso contrário, será impossível identificar alguém e, por consequência, punir alguém. Isso está sedimentado na nossa jurisprudência, essa obrigação de guarda de logs. O Marco Civil, que é essa iniciativa que nós discutimos, traz uma previsão muito curiosa. Vamos chamar de curiosa, para não avançar um pouquinho e não discutir até outras questões. E qual é essa disposição? Elas são 2. A primeira, na definição, o chamado serviço de aplicação, ou serviço de internet, não é aplicação, serviço de internet, o legislador, que não é ainda, agora sim é um projeto de lei, mas nas discussões, inclusive de audiência pública, aliás, um parênteses tem que ser feito, a primeira versão do Marco Civil, inspirada no DMCA americano, muito boa, inclusive eu elogiei oficialmente e objetivamente, ela foi alterada e hoje nós temos uma disposição que diz o seguinte: os serviços de aplicação, aliás, os serviços de internet, de novo, desculpe o vício de linguagem aqui, eles terão a faculdade da guarda de logs. Vale dizer o seguinte: redes sociais. Mas só para o pessoal de casa, o guarda de logs seria o quê? Guarda de logs é guardar o momento, né, aquele número da pessoa que chegou com o seu serviço. A identidade. Com o seu serviço telefônico, que é o número que propicia a identificação. A pessoa que chegou, que visitou o seu site ou que criou um serviço, que é o grande elemento que propicia, né, a identificação da autoria. O Marco Civil ele vai dar essa faculdade. Sem a guarda de logs, é impossível a identificação de um criminoso pela internet. Então, nesse ponto, seria um projeto altamente inadequado, nocivo e retrógrado, acima de tudo. E mais, estou trazendo aqui os pontos incentivaria até para não se guardar o log. Prática ilícita. E incentivaria com que o instrumentalizador daquele acesso não guarda, pelo menos justificasse que não tem informação, porque não faz a guarda do log. Sim, porque é uma alternativa pela lei. É que na prática, o que o criminoso vai fazer? Ele vai num serviço que não guarda o log. Sim, lógico. Então ali ninguém vai me identificar. Então algo que já está sedimentado, nós retroagiríamos, seria um desserviço. Espero que isso seja corrigido no Congresso, nas discussões, para que nós tenhamos a obrigatoriedade que já está consolidada na jurisprudência. Elemento fundamental, essencial, a identificação daquele que praticou um ato ilícito. E o próprio Marco Civil, tratando da responsabilidade, ele também inova. E nós teremos, aí, se aprovado desse jeito, uma figura única aqui no direito brasileiro de isenção completa de responsabilidade de uma pessoa jurídica, que é o provedor de conteúdo. Está escrito no Marco Civil o seguinte: o provedor de conteúdo só será responsabilizado
se descumprir uma ordem judicial de remoção de conteúdo. Aliás, nem precisava escrever isso. Se tiver ordem judicial, tem que cumprir. Hoje não, hoje nós temos o princípio do Notice and Takedown, que facilita para o usuário, para a vítima, inclusive, ele manda uma notificação, retira do ar, se essa é a sua responsabilidade. Com essa disposição, toda a sociedade, qualquer pessoa que tiver um problema relacionado à internet vai ter que obrigatoriamente ir ao judiciário. E aqui eu coloco 2 pontos. Será que nós não iremos congestionar o judiciário com essas demandas de remoção de conteúdo? Ou ainda mais, né? Porque congestionado ele já se encontra. Então, quando você tocou no assunto, né, da harmonização da legislação, fazendo uma comparação com o mundo, não existe essas iniciativas ou essa disposição, essas 2 disposições do Marco Civil, em nenhum outro país, desta forma, facultando logs e isentando totalmente de responsabilidade. Existe exatamente o contrário. Então, alguma coisa está errada. Faço esse alerta até para que a gente possa corrigir isso no debate legislativo. Mas é um desafio quando a gente trata do tema responsabilidade, né? Não há como afastar isso. E o nosso programa até serve como um instrumento para a gente discutir esse tipo de posição e alertar o nosso legislador, né? Exato. E até aproveitando, nós temos outras figuras, né, hoje de incidência da responsabilidade. Então, o desenvolvedor de uma aplicação, por exemplo, na Apple Store, ou no Android Market, hoje nós temos aplicações para quase todo tipo de serviço. Falamos daquelas aplicações que captam dados de geolocalização, nós temos aplicações hoje que facilitam o trânsito, aplicações hoje que usam imagens. Vamos usar o Pinterest, né? Não falamos do Pinterest, que de 2 meses para cá virou uma verdadeira febre. O Pinterest é aquela rede social, que tem também o seu aplicativo, e que estimula as pessoas a postarem imagens. E podemos ter um problema muito sério com relação a direitos autorais. E o sujeito tem a opção de simplesmente copiar e colocar uma imagem ou colocar uma imagem com o link de origem. Lembrando que, nas exceções da não violação de direitos autorais, o artigo 46 da 9.110 de 98, nós temos a seguinte disposição. Para uso pessoal, que nessa situação não é o caso, que eu estou disponibilizando para terceiros, para uso pessoal, posso usar pequenos trechos. Ninguém sabe o que são pequenos, mas está lá. Sim, muito objetivo. A lei de direitos autorais do Brasil é muito objetivo. Nesse caso, precisa evoluir. Já para quando você quer trazer crítica ou polêmica, incorporar uma passagem, que é o que diz o dispositivo legal, de uma outra obra a uma obra nova, você pode fazer isso para efeitos de crítica ou polêmica. E vem a questão, será que desde que você cite a obra... Desde que você cite a fonte, é isso mesmo. O Pinterest, por exemplo, que na verdade é um mural que você disponibiliza, será que você está colocando algo numa obra nova? Essa é a primeira questão que se levanta. Porque se não for, eu não posso, nem citando a fonte. Professor Renato, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você aí de casa, continue conosco em Conexão Legal. Olá, retornamos em Conexão Legal. Este é o nosso terceiro e último bloco de uma série de 3 programas que nós fizemos a respeito da internet. E o professor Renato Opsi-Blum foi aqui o nosso, nesse caso, nem o nosso entrevistado, mas sim o nosso professor, que deu aí esse curso rápido sobre internet para nós. Nós falávamos no bloco anterior sobre essa responsabilidade, principalmente porque quando um aplicativo te dá condição de você quebrar uma lei, né, principalmente de direitos autorais, e aqui vem uma pergunta também interessante, porque o Google, recentemente, algum tempo atrás, ele lançou uma ferramenta em que você pode se creditar de alguns créditos financeiros ao momento que você posta um vídeo. Então, aparece lá uma propaganda e se alguém clicar naquela propaganda, ele recebe uma porcentagem lá do que o Google ganha. E nas políticas, quando você adere a esse sistema, você preenche lá um contratozinho lhe responsabilizando por aquele vídeo. Porque muitas vezes você pode colocar um vídeo que não é seu. Não é isso? Então existe uma preocupação do Google, mas efetivamente, como fica essa responsabilização para o lesado? Você tocou num assunto também muito interessante, porque algumas redes sociais, alguns serviços, está nos termos de uso, há uma previsão de que você automaticamente cede os direitos autorais de tudo aquilo que você criar. Sim. Não seria uma cláusula abusiva? Me parece que poderia entrar no rol do 51 do CDC, até por ser uma relação de consumo indireta, enfim. Mas questões jurídicas à parte. E até um contrato pré-feito, né? Um contrato de adesão. Tem mais essa questão toda, até a questão dos TAC, da limitação, etc., que muitas vezes até não existe.
Mas a questão da responsabilidade, hoje, eu diria que está norteando as discussões futuras, inclusive conforme você levantou, de forma paralela e até exemplificativa. O que vai acontecer daqui para frente? Aqui eu lembro de quero citar duas situações, duas circunstâncias. Primeiro, uma obra, que é uma obra do nosso querido Lawrence Lessig, um dos pioneiros, até que filosofa bastante, inclusive, sobre esses assuntos, The Code and the Other Laws from Cyberspace, lá de 2001. Ele dizia o seguinte, que quem iria comandar, quem iria ter o poder na internet, não iria ser necessariamente aquele que iria seguir certo mandamento legal. Seria aquele que tem o código, aquele que tem, na verdade, o poder de ligar e desligar a chave. Falando de provedores, eles se encaixariam nesse conceito. Então, em algumas situações, ele pode estar certo. Temos que estar atentos a isso, porque nós não podemos permitir que a legislação seja colocada de lado. Pelo contrário, até por força dos princípios que nós temos, próprio caráter legislativo, inibidor ou até harmonizador e equilibrador, né? Sim, e também, por esse ponto de vista, também o Estado sempre vai ter a chave, porque os servidores raiz da internet, eles ficam em Nova York à disposição do governo norte-americano, que é um outro absurdo também, né? Mas olha que interessante, essa questão, inclusive, que tem, saindo um pouquinho da responsabilidade, que não deixa de ser uma responsabilidade também? Discutida, não. De certa forma, sim, Leandro, mas a internet, pela sua própria natureza, ela, na verdade, ela não é centralizada. Sim. O que você tem lá no ICANN é o registro de domínios.com. Mas se você desliga Nova York, a internet continua funcionando. Então, é muito difícil você hoje, efetivamente, apagar. A questão da tradição da internet, desligar a internet, ela vem de origem militar, a ARPANET, que era para manter funcionando mesmo no caso de guerra nuclear. No caso de uma fonte acabar. Então é muito difícil de você, como é que você vai definir essa responsabilidade? O que vai vir? E o segundo ponto que eu queria mencionar foi um exercício feito pela Electronic Privacy Information Center, por um tempo atrás não, em 2006, a internet há muito tempo. Ou 2008. Eles fizeram um vídeo, convido até o espectador a acessar o Epic, e tentaram adivinhar o que iria acontecer em 2016. Acho que foi em 2008 que eles fizeram isso. E começaram a fazer um exercício. Naquela época nós não tínhamos as redes sociais, essa intensidade, nada disso, nem mobilidade praticamente. E para sintetizar, o final do filme era mais ou menos o seguinte: era uma demanda, um processo do New York Times contra o Google, alegando violação de direitos autorais. E no final, o final mais acessado, enfim, mais comentado, era que o Google ganhava a ação e o New York Times perdia, fechava, ele era fechado, e as notícias eram substituídas pela colaboração das pessoas em tempo real. E o exemplo que eles davam em 2008, era o sujeito no Central Park, registrando no seu telefone celular um acidente de carro e noticiando o acidente, as características do acidente, que a região estava congestionada. Isso já acontece hoje, não 2016, estamos em 2012, isso já acontece com muito mais intensidade. Então, como é que nós tentaríamos, que exercício nós faríamos para tentar arriscar um pouquinho o que vem pela frente do ponto de vista jurídico? E eu trago aqui dois assuntos, o primeiro deles, o que nós estamos discutindo, a responsabilidade, novamente, não vou dizer dos entes transmissores, mas dos sistemas que propiciam a interatividade. Isso vai ser uma discussão, vai dar tese de doutorado, etc. E segundo, o conceito de privacidade, que tem a ver também, tem um viés de responsabilidade civil aí, como não, o conceito de privacidade clássico que já se alterou e tende a se alterar cada vez mais. E aí eu deixo a pergunta para a gente até refletir. Será que nós perderemos efetivamente o conceito ou os princípios da privacidade? Ou a legislação, nós, operadores do direito, teremos condições de sustentar isso em contrapartida de um suporte técnico existente, dependente, aliás, da nossa dependência, da nossa utilização diária? Será que nós estaremos abrindo mão, então, da privacidade para ter outros confortos? E a legislação? Se nós entendemos de forma contrária que sim, a privacidade deve permanecer, como é que ela deve vir para conseguir ter o que a gente chama no direito americano do enforcement, na sua efetiva aplicação e execução? Ou até mesmo se a publicidade, essa nossa ideia de privacidade não vai ser alterada e remodelada aos tempos da internet. E como, né? E aí a gente pode deixar de perguntar, onde é que nós iremos parar? Hoje esse exercício é mais difícil. Cada dia que passa, cada minuto, cada segundo, fica mais difícil de você tentar adivinhar, né? Ou até trazer uma perspectiva de futuro
os períodos vão se encurtando. Hoje as previsões Cada dia apontam, mais. as previsões de mercado hoje, lançamento de produtos, são previsões com tempos reduzidos, de um ano, um ano e meio, etc. E daí por diante. Vi de dizer a expectativa que não foi criada com o novo iPad, que não é um iPad, tem um novo Até iPad. com o iPhone 5. E não deu tempo de fazer um Sim. dispositivo novo, mas o mercado já queria um dispositivo novo, né? Tanto é que no caso do iPhone 5 eles não conseguiram fazer, mas lançaram o 4S. Exato, lançaram o 4S. Né? Então é uma questão para a gente estar sempre refletindo. Sim. E até mesmo refletir do ponto de vista sociológico. Será que a nossa sociedade precisa de toda essa busca ávida por um futuro que não chegou? Comportamental, né? Sim, Inclusive. comportamental. E eu acho que até para finalizar, a questão, uma das respostas, né, estaria na educação. Fala-se muito hoje em inclusão digital, que já está acontecendo, mas fala-se muito pouco na educação digital. Educação de comportamentos, educação de riscos, educação de obrigações, direitos e deveres, inclusive. Um assunto que sempre vem à tona é o bullying. Nós discutimos aqui bastante do bullying. A grande verdade é que a internet ela vai moldar a nossa sociedade de uma forma própria. Né? Mas nós, operadores de direito, temos essa obrigação Qual será essa forma própria? Né? de sempre zelar para que essa forma seja o mais ética possível. Pois é. Será que nós vamos ter alguém que vai controlar todas as nossas informações, se é que já não existe isso? O poder de uma grande entidade como o Google, como o Facebook, como o Twitter, que tem as informações de todos e centra todos e tem a localização exata de todo mundo. Hoje me parece, Leandro, que essas informações já estão guardadas. A dificuldade é encontrá-las e selecioná-las. Sim. Mas uma hora isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Então, aí existe o principal, que são as informações. Como tratá-las depende só de um hardware e de um software. Exato. Ou seja, o mais difícil já foi conseguido. Exato. E eu acho que o mais difícil ainda é você conseguir criar essa cultura das pessoas fornecerem essas informações a título gratuito. Isso já foi conseguido. É um grande desafio. Lutaremos aí por isso, estamos aí prontos para sempre estar discutindo isso e colaborando, né, com a sociedade. Nosso instituto está aberto e eu gostaria de agradecer em público por essa aula maravilhosa que foi possível por meio desses 3 programas, em nome do nosso presidente, o Régio Oliveira, e também em nome de todo o nosso instituto. Agradecimento. E reverto o meu agradecimento e uma saudação a você, ao Regis, ao Instituto e a todos que estão aqui nos acompanhando. Obrigado, Renato. Um grande prazer tê-lo aqui. Todo meu. Você de casa, muito obrigado por ter acompanhado essa série de 3 programas sobre a internet. Foi um prazer também tê-los como nossos telespectadores. Se você perdeu algum programa, corra lá no YouTube. Vamos novamente usar a internet para você poder ter acesso a todos os nossos programas ou o nosso site, o idc.org.br. Mas fica aqui a ideia de que a internet, ela nada mais é do que uma obra humana. E uma obra humana depende de nós, seres humanos, para moldá-la da melhor forma possível. Assim como os grandes pintores pintaram obras maravilhosas, nós podemos aqui construir uma internet que seja facilitadora da nossa democracia, de uma vida próspera, de uma vida melhor para todos nós. Até a próxima semana, em Conexão Legal.